Se você treina numa academia que não gosta, se você treina numa academia que você não se sente bem, se você não se sente querido onde você está, você tem total direito de trocar de academia, principalmente se você é aluno pagante. Se você treina numa academia e um aluno sai dessa academia que você treina e vai para outra, e você fica com raiva desse cara, eu acho que você está dando um tiro no próprio pé. Deixa o teu professor ficar com raiva, se for o caso, deixa o dono da academia ficar com raiva, mas você não julgue essa situação porque você não sabe o que aconteceu. Rapaziada do Ali BJJ Cast, se você não me conhece, eu sou Mohamed Ali, estou aqui para o 51º episódio do Ali BJJ Cast. Se você está ouvindo no Spotify ou está ouvindo em alguma plataforma, seja YouTube ou Facebook, saiba que eu não esqueci de fazer o upload, quer dizer, eu esqueci de fazer o upload da semana passada para as plataformas de áudio, mas eu vou fazer assim que eu terminar esse episódio aqui, beleza? Estou um pouquinho atrasado porque, enfim, peguei minha filha na escola, decidi parar com ela para comer na rua. E, enfim, até largar lá na casa da mãe, demorou um pouco. Mas estamos aqui, quero saber como é que vocês estão. Se vocês estão bem, se está tudo tranquilo. O episódio de hoje vai ser falando sobre creonte, né? Então hoje a gente vai falar bastante sobre o tema creontagem aqui. Espero que o áudio esteja bom para vocês, espero que vocês estejam me ouvindo. E vamos que vamos para a informação inútil, né? Se vocês não sabem, todo episódio do Ali BJJ Cast começa com uma informação inútil. E aqui vamos nós. Quero saber se vocês estão prontos. Me digam aí se vocês estão prontos, se vocês estão ouvindo bem, vendo bem, com qualidade. E vamos que vamos. Vou colocar um filtro aqui no Instagram, né? Tô de mudança ainda. Deixa eu procurar um filtro aqui legal. Ainda tô de mudança aqui. Finalizando hoje essa mudança, né? E é isso. Vou nesse aqui, ó. Vou nesse aqui. Gostei pra caramba desse filtro aqui, pô. Gostei pra caramba desse filtro. E vamos que vamos. Vou começar com a minha informação inútil hoje é meio chatinha. Vou falar a verdade pra vocês. A informação inútil de hoje é pra falar mal de gente chata, né? Quero falar mal de gente chata aqui hoje. Eu treino numa academia de musculação chamada DMV Iron, né? Que DMV é mais ou menos a sigla do lugar que a gente mora aqui, que significa mais ou menos DC, Maryland e Virgínia. São 3 estados que ficam muito juntos uns dos outros. Por exemplo, em 15 minutos eu estou em Washington DC, em 15 minutos também eu estou em Maryland. É como se fosse um triângulo assim que une 3 estados. E essa academia que eu malho é uma academia onde eu diria 70% a 80% dos praticantes, das pessoas que frequentam essa academia, ou são militares, ou são filhos de militar, ou tem alguma coisa envolvida com o governo, assim, né? Então, eles são bem patriotas, certo? Eles são bastante, muito patriotas mesmo. São aqueles americanões que você vê de longe que o cara é gringo, né? E o que acontece? Eles têm muitas bandeiras dos Estados Unidos na academia toda. E recentemente eu tirei eu sempre tiro foto na academia, né? Até porque eu tenho uma parceria com a academia, né? Eu malho lá e o meu pagamento a eles é através de postagens que eu faço, de divulgação que eu faço para a academia, né? Ou seja, é bom para mim, é bom para a academia, é bom para todo mundo. E recentemente eu tirei uma foto e postei no meu Instagram, na academia, né, com uma bandeira americana no fundo. E aí teve um abençoado seguidor meu que fez um comentário. E sempre que eu posto alguma coisa da academia, sempre alguém faz esse comentário. E é por isso que a informação de hoje é dedicada a essas pessoas chatas, né? Esse abençoado, esse filho de Deus, ele comentou assim, eu tirei a foto e no fundo tava uma Brasília, uma Brasília, eu li aqui comentário de Brasília. No fundo tinha uma bandeira dos Estados Unidos. E ele falou assim, cadê o patriotismo? Por que você não bota a foto com a bandeira do Brasil, só com a bandeira dos Estados Unidos, né? Aí eu fiz um comentário aí abaixo muito educado,
falando para ele que a academia não era minha, né? Falei, bichão, eu não coloco bandeira do Brasil porque a academia não é minha. Eu malho na academia, eu moro nos Estados Unidos e eu acho que os americanos têm total direito de colocar a bandeira deles na parede deles. Os brasileiros fazem isso? Eu não vejo tanto isso no Brasil. As pessoas colocando a bandeira do Brasil em casa, nas academias, nos lugares. Mas aqui eles fazem. Então, tem alguns fatos com relação a isso. O primeiro fato é que a academia não é minha, eu não tenho como chegar lá e pendurar a bandeira do Brasil. O segundo fato é que eu não tenho raiva nenhuma dos Estados Unidos, não tenho revolta nenhuma, até porque eu moro aqui, né? E vários fatos. Então, esse cara tá enchendo o meu saco, morou, cara? E eu vim aqui dar um recado para vocês que estão me ouvindo e assistindo, para que parem de ser chatos, né, cara? Pô, se tu entra no Instagram para pentelhar a vida dos outros, para encher o saco de outras pessoas, cara, você tá fazendo errado, cara. Você tá perdendo tempo da tua vida, energia sua, né? Tempo, energia, dinheiro, porque você paga a internet, né? Então eu gostaria de deixar aqui o meu voto, cara, para que as pessoas parem de ser chatos, sabe? Vai transar, vai viver a vida, vai treinar jiu-jitsu, vai fazer alguma coisa que te acrescente alguma coisa. Se alguém faz alguma coisa que você não concorda, deixa essa pessoa lá. Nós não precisamos educar as pessoas o tempo todo. Isso é um erro da humanidade. A gente está o tempo todo querendo educar todo mundo, cara. O tempo todo querendo educar as pessoas, o tempo todo querendo fazer diferente, o tempo todo, não, deixa a pessoa na educação dela, deixa que a vida educa, deixa que os pais educam, né? Não é o tempo todo que você precisa educar as pessoas. Então, vamos parar de chatice aí. Vamos parar de chatice, tá? Vamos parar de chatice, que tá feio aí, tá muito sem graça isso. E essa foi a informação inútil de hoje. Eu sei que tem muita gente me perguntando sobre o tema da moda, né? Que é o Galvão com o Gordon lá, o que que houve e tal. Eu não sei exatamente o que que houve, né? Eu vi um pouco das coisas e quando eu percebi que eu estava perdendo 15 minutos da minha vida vendo fofoca, eu parei de ver, parei de ouvir. Assim, claro, no meu grupo ali na minha comunidade motivacional ali, as pessoas comentaram bastante sobre isso, eu dei minha opinião, né? É muito difícil a situação, eu vou falar aqui um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que se eu não falar, as pessoas vão continuar perguntando. Eu acho que a situação é muito difícil para todo mundo ali, com exceção do Gordon, né? A situação é muito confortável para o Gordon, tendo em vista que ele é ele e pronto, ele não responde por ninguém, ele não, ele tem, ele tem o respaldo ali do Renzo, né? Ele tem padrinho, o padrinho dele é muito forte, né? E é uma coisa que eu costumo falar que no jiu-jitsu você tem que ter padrinho. Se você não tiver padrinho, as consequências são mais pesadas para você, né? Eu vou dar um exemplo aqui do Herbert, né? O Herbert é um cara que não tem padrinho, né? Um cara que cometeu os erros dele, mas se fosse o Gordon fazendo a mesma coisa, não passaria, não seria tão legal assim, né? Teria outra repercussão, mas claro, o assunto aqui não é Herbert e o assunto aqui também não é Gordon. O assunto aqui somos nós, né? O que que a gente tem a ver com isso? Com o que que a gente pode, como a gente pode aprender isso e crescer com isso, né? A primeira coisa que eu acho legal da gente começar a pensar é a questão da defesa pessoal, né? Que a gente precisa ter muita consciência de que é arte marcial, né, galera? Ao mesmo tempo que é um esporte ali, ao mesmo tempo que tem a educação, tem a conduta, tem um monte de coisa, a gente tem que ter a consciência de que não é todo mundo que tem sangue de barata e que as pessoas. Tem gente ainda que vai te dar um soco na cara, vai te dar uma cotovelada, vai fazer uma coisa que você não está esperando, né? Então a gente precisa cada vez mais prestar atenção, né? Na hora da luta não ficar dando as costas para o adversário, né? Mesmo que o árbitro tenha parado assim, se tu não conhece teu adversário,
evita dar as costas. Tem coisa que meu professor fala muito aqui, né? Meu professor fala o tempo todo disso. E a gente segue um pouco disso nos campeonatos e a gente acaba saindo como doido, assim, um pouco, né? Mas eu não gosto, se eu tô lutando assim com o cara, se a luta tá muito quente, eu não gosto de virar as costas. Eu morro de medo de. Eu me lembro quando aconteceu aquela situação com o Wagner Rocha e o AJ Agazan, eu até falei isso no canal, se eu não me engano, é uma coisa muito básica, assim, tu tá lutando com o cara, né? Ainda mais no esporte onde tá todo mundo cheio de bomba, cheio de testosterona, as pessoas estão mais agressivas, né? Então, acho que o mínimo que você tem que fazer é estar perto do cara, protege o rosto, assim, protege um pouquinho mais de você mesmo para não acontecer isso, né, cara? Eu vou falar que eu fiquei envergonhado um pouco com a, fiquei envergonhado, mas não fiquei surpreso, tá? Com a atitude do Flow Grappling um pouco, né? De essa onda de querer ser BBB, de querer ser polêmico. Não, não fiquei surpreso. O Flow Grappling tem esse posicionamento mesmo, é o jeito que eles trabalham. E eu não tô aqui também para tentar mudar nada, nem tentar educar. Acabei de falar disso, né? Não quero educar ninguém, não quero. No final das contas, está todo mundo tentando ganhar a própria grana, alimentar a própria família. E o Flow Grappling não é diferente. Eles estão tentando ganhar a grana deles, estão ganhando a grana deles, né? Eles têm um monopólio do jiu-jitsu muito grande, então eles, no final das contas, fazem o que querem. Mas eu achei caído pra caralho. Achei caído. O Flow Grappling divulgar da forma que divulgou. Sei lá, eu achei feio. Eu achei a atitude do Gordon, sinceramente, não achei tão escrota assim. A atitude do Gordon, tendo em vista tudo que aconteceu ali, né? Eu fico muito. Tipo assim, eu fico muito chateado, ficaria muito chateado também de tentar apertar a mão de uma pessoa, a pessoa não apertar minha mão. Tudo bem que tem o Gordon, né? Eu também não sou Gordon, não falo mal de ninguém, não falo merda na internet, né? O Gordon é um cara muito chato na internet, tanto que eu nem sigo. Eu achei ele muito chato, apesar de ser um excelente atleta, gostar dele pessoalmente. Quando eu vejo ele pessoalmente, ele me trata bem, é um cara educado. É bom demais de jiu-jitsu, então eu respeito o trabalho dele, mas eu acho ele muito chato na internet. E aí eu preciso entender também o lado do Galvão de tipo assim, pô, o cara fica falando mal de mim a vida toda, pô. O cara não tá nem no meu patamar. Falando verdade, falando de jiu-jitsu de história um pouco, eu não acho que o Gordon está em patamar para falar do Galvão. Tendo em vista que o Galvão, o que o Gordon fez, o Galvão fez 6 vezes mais, 5 vezes mais. Então, não tá no mesmo patamar. É igual eu querer falar mal de, querer falar alguma coisa de Lucas Lepre. É eu querer falar de Cobrinha. Não dá, não dá. É outro patamar, outra categoria de atleta, é outro tudo. O Galvão é campeão mundial de kimono e sem kimono, né? O Gordon só faz sem kimono. Então eu acho que o Gordon não tá no patamar para falar mal do André, mas eu entendo também a questão da confiança, a questão da autossugestão, tudo isso que eu falo muito para meus alunos no Motivacional, tá muito latente no Gordon, essa parada de autossugestão. Até mesmo o fato dele dar um tapa no Galvão significa que ele se enxerga de igual para igual ou de repente superior ao Galvão. Isso é bom para ele como atleta, isso é bom para ele tendo em vista que ele deve enfrentar o Galvão, não sei se a luta vai acontecer ou não, mas no ADCC, então é bom para ele colocar aquela imagem na cabeça dele, né? Mas a situação no todo foi vergonhosa. Eu acho que todo mundo errou ali. Sinceramente, falando. Quem sou eu para falar de André Galvão? Quem sou eu para falar de Gordon? Quem sou eu para falar de Flow Grappling? Mas eu acho que Galvão errou ali, com todo respeito ao Galvão. Acho que Gordon errou ali, com todo respeito ao Gordon. E acho que o Flow Grappling errou ali, com todo respeito ao Flow Grappling. Não me surpreende, de novo, a atitude do Flow Grappling. Não me surpreende a atitude do Gordon, não me surpreende. E confesso que eu fiquei surpreso com a atitude do Galvão, que 50% de mim ficou desapontado, 50% de mim ficou orgulhoso dele, né? Tá no nível espiritual para não reagir àquilo ali. Eu prefiro achar que aí foi esse o motivo dele não ter reagido. Foi lindo assim, né? Mas quando a gente olha por outro lado, peraí, né? Enfim, tu não dá dedo pro cara, empurra o cara e age daquela forma, eu acho, né? Mas, de novo,
quem sou eu para falar de Galvão, quem sou eu para falar de Gordon, mas realmente essa cena nos ensina uma lição muito boa, que é, de repente, a gente pensar um pouquinho mais, prestar um pouquinho mais de atenção na defesa pessoal, e é isso, cara. É triste. Eu fiquei envergonhado, fiquei triste com as atitudes de todo mundo ali. Mas, vida que segue, a gente sabe que essas coisas acontecem, a gente é esporte de contato, tá todo mundo muito à flor da pele ali, isso pode acontecer algumas vezes, né? Então, sei lá, é meio difícil entender tudo que aconteceu, né? Eu não sei se a pergunta é o que você faria, né? Tem muita gente, o que que você faria? Cara, eu não sei o que eu faria, sinceramente. Claro que o cara que, se acontece de um cara me dar um tapa na cara, o cara vai me dar um tapa na cara. Eu não vou dizer que um motivo justifica, né? Mas eu não vou não apertar a mão da pessoa que estende a mão para apertar a mão, mesmo o cara sendo um pela-saco, mesmo o cara tendo me espancado ou não, falado merda de mim ou não, depois da luta, assim, depois de um. Sei lá, eu acho que eu apertaria a mão. Então. Mas, porra, eu não sei sinceramente o que eu faria, né? Eu não tenho problema nenhum com violência, né? Eu acho até que às vezes eu peco por muita violência nas minhas lutas e na minha vida, assim, até no geral. Então, eu acho que não precisaria perder a cabeça. Muitas falam, perder a cabeça. Não, eu nem precisaria perder a cabeça. Acho que eu ia fazer alguma merda consciente, sem perder a cabeça na frieza mesmo. Acho que eu teria, sei lá, eu tomaria uma atitude diferente, assim, um pouco do Galvão. Mas, de novo, certo e errado, não sei, eu acho que é independente da atitude que tu toma ali como homem, como pai de família, como. Tem que ser respeitado, sabe? Então eu respeito o Galvão por não ter tomado atitude nenhuma, mas respeitaria também, tanto quanto, ou de repente mais ainda, se ele tivesse tomado uma atitude mais forte assim. Porém, é aquilo. Só ele sabe o que que passou ali na hora, não sei o que aconteceu nos bastidores, é muito chato, sinceramente, isso. Mas é isso. Vamos que vamos. O que é creonte? Né? Chegando para o tema de hoje agora. Creonte é um termo da mitologia grega, se eu não me engano. Me digam se eu estiver errado. Desculpa, para ser sincero, eu não sei de onde vem esse termo creonte na mitologia. Me parece que tinha uma novela onde tinha um personagem da novela da Globo, se eu não me engano, que o nome dele era Creonte, esse cara era mó safado. E aí veio o Carson Grace e começou a falar de Creonte nesse, como é que é o nome? Nesse contexto, né? E ele começou a chamar as pessoas de Creonte, quem saiu da academia se tornou Creonte, e esse termo ficou ligado a pessoas que trocam de academias no jiu-jitsu, né? E a coisa foi acontecendo, o jiu-jitsu era uma coisa que acontecia na zona sul do Rio de Janeiro, né? O jiu-jitsu não era uma coisa global como é hoje, não era mainstream como é hoje, não tinha os objetivos que tem hoje. O jiu-jitsu era outro esporte completamente, quer dizer, era o mesmo esporte, mas com um objetivo, com uma norma de conduta, com lifestyle muito diferente do que é hoje. E as pessoas começaram a encarar o cara que trocava de academia com maus olhos, mas você precisa entender que eles só tinham, caramba, 3 academias ali, né? Eram pouquíssimas academias, pouquíssima gente fazendo de verdade o jiu-jitsu. Então dá para entender um pouco dessa mentalidade naquela época. Mas quando o jiu-jitsu se torna um esporte onde em toda esquina você tem uma academia de jiu-jitsu, aí e onde as pessoas começaram a viver disso, ganhar dinheiro com isso, a coisa se tornou um business, aí a coisa mudou um pouco, é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje, né? Então, vamos lá. As pessoas, é isso, eu acho que as pessoas têm muito uma confusão assim do que é creonte, do que de fato isso significa. Eu acho que as pessoas erram muito em comprar brigas que não são delas. Eu vou te dar um exemplo. Se você treina numa academia e um aluno sai dessa academia que você treina e vai para outra, e você fica com raiva desse cara, você sendo aluno também igual a ele, eu acho que você está dando um tiro no próprio pé. Deixa o teu professor ficar com raiva, se for o caso,
deixa o dono da academia ficar com raiva, mas você não julgue essa situação porque você não sabe o que aconteceu, né? Então não tome um partido, não tome um lado, sou a favor de fulano, sou a favor de ciclano. Eu sei que nós, seres humanos, estamos sempre comparando as pessoas e as coisas, estamos sempre nos colocando no lugar das outras pessoas, mas é bom que você não tome partido. Se você é faixa branca, faixa azul, está começando o jiu-jitsu agora, não crie esse hábito de tomar partido, tá? Porque o professor é muito bom e o cara saiu. Beleza, o professor é bom para você. A tua experiência foi boa, mas pensa que não necessariamente todo mundo vai ter a mesma experiência. Isso é interessante e inteligente que você saiba que tem isso na sua cabeça, tá? Então é bom você manter isso na cabeça, né? A primeira vez que eu ouvi esse termo creonte, óbvio, né? Foi logo quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. Eu mudei de academia depois de um ano de treino, né? Estava treinando um ano ali no Brigadeiro e, na verdade, foi uma mudança bem difícil, justamente por causa desse termo. Pensei em parar de treinar jiu-jitsu muitas vezes por causa desse termo, por causa desse estigma, né? Porque eu tinha medo do que as pessoas falariam de mim, do que as pessoas da academia sentiriam, eu tinha medo do que o Brigadeiro ia achar, do que o Brigadeiro ia falar, e o Brigadeiro era um cara de muita referência para mim. Então, essa palavra me limitou bastante e fez eu perder alguns meses de treino, né? Graças a Deus eu pude enxergar a coisa um pouquinho melhor, mas eu percebo que muitas pessoas não conseguem. É uma pressão muito grande na cabeça, muitas vezes, do adolescente, da criança e do adulto também, né? Então, assim, é um mito isso, né, cara? Não dá para você, hoje em dia, isso eu já falei muitas vezes, mas não dá para você hoje em dia ainda levar em consideração o fato de alguém te chamar de creonte. Se você treina numa academia que não gosta, se você treina numa academia que você não se sente bem, se você não se sente querido onde você tá, você tem total direito de trocar de academia, principalmente se você é aluno pagante. E aí eu preciso falar também e destacar isso aqui, que é muito interessante, é muito inteligente, é muito proveitoso para você mesmo pagar pelo serviço que você precisa, né? Seja de jiu-jitsu, seja de qualquer coisa. Se você tiver dinheiro para pagar, paga. A pior coisa que tem, uma das piores coisas que tem é você dever favor para alguém. Isso acontece muito quando o assunto é academia. O cara chega, mete uma que não tem grana, muitas vezes tem a grana para pagar, ou poderia trabalhar 2 vezes na semana para poder pagar o negócio, e não faz e prefere ficar treinando de graça ali. E na hora de sair fica difícil, porque, caramba, você treinou de graça ali naquela academia. Tudo bem que se você está trocando por um serviço, vou dar um exemplo, se você varre a academia todo dia, você está pagando pelo seu treino. Mas a moeda de troca não é a grana, é a limpeza ali do tatame. Se você dá aula para o seu professor e você não recebe pela aula, mas também não paga a academia, aquilo ali é uma moeda de troca. Então é importante que você entenda que a pior coisa que você pode fazer é dever favor. Tenta pagar por aquele serviço de alguma forma. Limpa o tatame, dá uma aula, faz alguma coisa, fica ali, dá aula de iniciante, faz alguma coisa para você não precisar dever favor e ninguém jogar nada na tua cara depois. E uma coisa que é importante, isso aqui para o adolescente, né, para o adulto também, mas principalmente para o adolescente, aprenda o mais cedo possível a se comunicar de igual para igual com qualquer um. É muito triste quando eu vejo um cara com 25 anos, 23 anos, 22 anos, 20 anos, 18 anos para cima, e esse cara não sabe se comunicar. Esse cara não sabe dar opinião sobre um determinado assunto. Ele tem boca, mas não fala, né? Eu acho muito triste, eu acho que o jiu-jitsu nos ensina isso. Quando você começa a puxar um aquecimento, quando você começa a puxar um treino, é justamente para você perder essa timidez e começar a falar. Se alguém te pergunta a tua opinião, você não deve falar para a pessoa o que ela quer ouvir, ou alguma coisa que vai agradar a ela, porque você tem rabo preso com a pessoa. Não. Crie o hábito em você de dar sua opinião e falar o que de fato você pensa. Mesmo que possa parecer rude, mesmo que possa parecer arrogante, mesmo que possa parecer o que quer que seja.
É melhor a pessoa não gostar de você pela verdade do que ela gostar de você pela mentira, entendeu? Então, eu acho que o adolescente, o jiu-jiteiro, na maioria das vezes, ele não se educa nesse sentido. Ele aprende jiu-jitsu, ele aprende tudo, mas na hora de dar a opinião dele, ele não sabe. Na hora de falar a verdade para a pessoa, ele não fala. E aí o cara traduz isso em todos os relacionamentos dele. Seja treino, seja uma namorada, seja a mãe, seja o pai, né? Muita gente vai mentir por uma coisa. Eu já fui esse cara, pra caramba. Por exemplo, quando eu fui fazer vestibular, né, novinho, eu deixava a identidade em casa, porque eu não tinha coragem de falar pra minha mãe que eu não queria fazer vestibular. Eu não queria fazer faculdade, eu queria ser lutador de jiu-jitsu. Mas eu não tive a coragem, então eu fui lá e menti. Eu mentia muitas vezes. E a mentira não te leva a lugar nenhum. E cada vez mais, todos os dias eu aprendo lições e vejo exemplos, vejo acontecer a verdade sendo muito mais barata. A mentira custa muito mais caro para todo mundo. E eu aprendo isso todos os dias na minha vida, eu vejo isso o tempo todo e é verdade, cara. Por mais que seja difícil de você olhar nos olhos da pessoa e falar a verdade, fale a verdade. E na hora que você quiser, se acontecer, espero que não, mas se acontecer de você ter que mudar de academia, chegue na frente do teu professor e fale os teus motivos. E não tem motivo certo ou errado para tu mudar de academia. É simplesmente porque você não se sente bem, ou porque você não quer, ou não interessa. E o teu professor vai respeitar o fato de você ter olhado nos olhos dele e ter falado a verdade. E muitas vezes você vai. O teu professor vai ficar puto contigo na hora. Aconteceu comigo, tá? O brigadeiro na época ficou chateado comigo na hora. Ficamos um tempo sem nos falar. Mas depois ele entendeu que eu estava bem intencionado com as coisas que eu estava fazendo, eu estava bem intencionado no que eu decidi fazer para minha vida, e no final das contas não tinha nada contra ele, pelo contrário, eu gostava muito dele, eu o amava, mas eu precisei sair para conquistar o que eu queria. Se eu conseguiria conquistar lá, talvez, mas no momento, naquele momento ali, eu julguei que precisava tomar essa atitude em prol do meu futuro. Então eu percebo que as pessoas. O principal problema é esse, cara. Eu acho que com essa transição e mudança de equipe, o principal problema que eu vejo é que as pessoas não têm capacidade de olhar na cara do professor, da mãe, do pai, seja lá quem foi, e falar a verdade. Ó, eu não quero mais estar aqui. Eu quero estar em outro lugar. Muito obrigado por tudo que você fez por mim, mas chegou a minha hora. E eu percebo que nós, brasileiros, eu acho que o brasileiro tem mais esse problema do que o gringo. O gringo é educado para falar, para dar opinião. A gente não. A gente é educado para ser político, sabe? Ah, peraí, tem uma. Eu não quero estar aqui, mas tem uma oportunidade boa, então deixa eu ficar. Ah, não, eu não quero fechar a porta aqui, então eu vou fazer de uma forma, eu vou dar uma ludibriada aqui para ver se eu consigo ter o melhor dos dois mundos. É o típico cara que tem uma mulher, mas tem uma amante ali também, porque é conveniente para ele. Ah, não, mas porra, eu quero ter vida de solteiro, mas também quero ter a minha mulher ali, né? E eu já errei isso, né? Não estou falando uma coisa que eu nunca errei. Eu já errei isso e vejo hoje claramente que não vale a pena, que não é legal, que não se deve fazer isso. E quando você faz, você vive uma vida estressante, você não tem certeza, você olha no espelho e vê dúvida, vê um ponto de interrogação, e você não tem certeza das coisas que você quer e você acaba enrolando os seus próprios objetivos porque você não admite para você mesmo quem você é. E se você não admite para você mesmo, você não vai admitir para o mundo. Então eu percebo que a gente, o jiu-jitsu, a galera do jiu-jitsu tem muito esse problema de comunicação. Se você simplesmente chegasse no teu professor e falasse o que você está sentindo, muitas vezes você nem precisaria trocar de equipe. E se mudasse de equipe, teu professor te respeitaria e falar assim, meu irmão, esse cara aí chegou para mim e falou. Eu não fiquei sabendo pela boca de terceiros. E é assim em qualquer relacionamento. Quanto mais você tem a capacidade de se expressar e de mostrar para a pessoa de verdade o que você quer, o que você está pensando, o que de fato te incomoda, é mais fácil da pessoa melhorar ou não. E é mais fácil de você entender qual será o padrão, qual será o futuro, né? Então, eu acho que é muito interessante que a gente tenha essa consciência, né? E é justamente o tema que eu vou entrar agora, que é qual a melhor forma de mudar de equipe, né? O que você deve fazer, como você deve agir
com relação ao seu professor? Cara, eu penso que a melhor forma de você trocar de equipe é, primeiro, pensar, conversa contigo primeiro e pensa assim, qual é o pós e o contra em trocar de equipe. Conversa com alguém que já tenha trocado de equipe e pergunta para essa pessoa, mas o que melhorou e o que não melhorou? Muitas vezes, o problema vai estar em você mesmo. Na maioria das vezes, o problema vai ser você. É igual o cara que troca de relacionamento toda hora, o cara que troca de funcionário toda hora, o cara que troca de emprego toda hora. Na maioria das vezes, o problema está na própria pessoa, e não no relacionamento, e não na academia, e não no emprego. Então, acho que você tem que conversar contigo primeiro e ver assim, caramba, quais são os problemas aqui? O que eu controlo? O que eu posso fazer para melhorar? E tem um ditado aqui nos Estados Unidos que eu gosto muito, que é assim, ó, make sure you do everything before you ask for anything. Então, tenha certeza que você está fazendo tudo antes de pedir por alguma coisa. Então, se tu estiver fazendo tudo que dá, aí sim você pede. Mas antes de pedir, antes de cobrar, faça a tua parte. E aí, quando você estiver fazendo a sua parte, vai ficar mais fácil de você reivindicar qualquer coisa. Então, assim, pergunte para você mesmo se você está fazendo tudo que dá. Se você estiver fazendo tudo que dá, ótimo, melhor, mais fácil de você entender qual é o problema. E aí você vai perguntar qual é o problema. Qual é o problema? Ah, o problema, pô, entra na academia, a academia tá todo dia suja. Isso, você tem toque de limpeza? Você tem um problema com limpeza? Se sim, beleza, é motivo para você mudar de academia. Ah, entra na academia todo dia e tá, sei lá, a galera faz fofoca. Pô, você é totalmente contra a fofoca, não assiste BBB nunca, né? Imagina, o cara vai sair da academia porque tem muita fofoca, mas chega em casa e vai assistir BBB, né? É, não faz sentido. Então tenha um pouquinho de coerência, saiba o motivo e pense assim, coloque na balança as coisas que você gosta naquela academia e as coisas que você não gosta naquele ambiente e tome sua decisão. E aí você tem que procurar um lugar que preencha aqueles pré-requisitos que você está buscando. Né? Agora que você já está treinando jiu-jitsu há um tempo, você já sabe o que é bom e o que é ruim. Mas você tem que ter cuidado para também não chegar numa academia e ter o mesmo problema. E eu vejo isso o tempo todo. O cara muda de academia e chega na próxima academia e os problemas são os mesmos, ele não consegue resolver nada. Então é importante que nós entendamos qual é o problema e o que a gente está buscando e qual é o nosso objetivo em mudar de academia. Né? E eu percebo que as pessoas erram muito isso. A primeira coisa é não se comunicar. O primeiro erro maior assim que eu vejo é o cara não se comunicar. O cara não se comunica, o cara não conversa, ele acaba se prejudicando, né? Segundo erro, na minha opinião, é justamente o cara que não sabe o que ele está buscando. Ele muda de academia, não sabe qual é o problema que causou, o que tinha de errado na academia anterior e não sabe o que ele está buscando, né? E aí acaba sendo um problema para ele, porque ele vai para outra academia e o problema persiste, aí ele fica mudando de academia a academia até ele perceber que o problema estava nele mesmo, ou que ele não tinha certeza do que ele estava buscando. Isso é importante. Agora, quais são os efeitos colaterais que trocar de equipe gera? Cara, os efeitos colaterais são simples, né? Muitas vezes tu vai demorar mais para pegar uma faixa, porque você já estava num processo de trocar de faixa e aí você tem que recomeçar do zero na outra academia, o teu professor vai ter que reavaliar você do zero sem te conhecer, então fica difícil. O ideal é você trocar de faixa, trocar de academia depois que você pega a faixa. Ideal, mas se não tiver como, beleza. Mas é importante tu entender que tu vai dar uma regredida, né? Vai demorar um tempo para você se adaptar, vai demorar um tempo para você saber se é isso mesmo ou não. Você precisa entender que muitas pessoas, na maioria das vezes, vão ficar do lado do teu professor, independente do problema que você tenha, as pessoas vão apoiar seu professor e não é nada pessoal, é simplesmente porque elas estão ali, muitas vezes porque elas não tiveram a coragem de fazer o que você fez. Mas, se a coisa for de verdade, se alguém ali for de fato sangue bom mesmo e merecer sua amizade, depois de um tempo você vai ouvir as histórias. É aquilo, o tempo é a resposta para muita coisa, né? Então, o tempo mesmo vai te dar a resposta, o tempo vai te ajudar a entender de fato o que significou aquela saída, se alguma coisa mudou dentro da equipe, porque muitas vezes a tua saída muda a história, né? Eu vi uma reportagem do Júlio, uma vez, da Jeff Team, falando que depois que o Bruno Malfacini saiu, ele precisou ajustar muito a Jeff Team, né? Então, o fato dele ter perdido ali um atleta foda na academia
fez com que ele melhorasse como professor, fez com que a academia melhorasse, fez com que ele ajustasse muitas coisas. Então, muitas vezes tem mal que vem para o bem, né? Então, assim, as pessoas vão te contar, você vai saber no futuro, claro, se você continuar treinando. O mundo é muito pequeno e as pessoas acabam falando sim, você acaba sabendo sim, mas é preciso ter um pouquinho de paciência e esperar, porque a verdade vem na hora certa, né? Então, é muito inteligente você ter a consciência do que você quer, você ter a consciência de qual é o problema que está te fazendo, o que está te incomodando, o que está te causando incômodo, se aquilo ali é de fato culpa da pessoa. E aí a gente tem que ter um pouquinho de autorresponsabilidade, né? Colocar a culpa dos problemas nos outros é muito fácil. Acho que a melhor coisa, a mais inteligente a fazer é sempre olhar para o seu problema e pensar que é culpa sua. Toda vez que você olha para um problema e pensa que a culpa é dos outros, você não tem nada a fazer, porque é dos outros o problema. Mas quando o problema é seu, quando a culpa é sua, você vai lá e dá um jeito de resolver. Você se move, você sai da tua zona de conforto. Então é inteligente pensar nessa situação, né? Tem aqui uma analogia, né, que o Petri escreveu aqui que eu acho legal, que é assim, ó, ele falou o seguinte: eu chego à conclusão que aquela bicicleta não é a melhor para mim, no momento em que eu estou. Preciso trocá-la e ser grato pelo tempo que ela me serviu. E justamente, né, eu saí do Brigadeiro em 2000 e... Caramba, acho que 2010, né? E eu me lembro, cara, que eu, pô, até hoje, né, eu sou muito grato pelo Brigadeiro. Pô, converso com o Brigadeiro até hoje, conheço a esposa, conheço os filhos. Na época, pô, quando eu cheguei na academia lá do Brigadeiro, a esposa dele estava grávida do primeiro filho dele ainda. Hoje em dia já tem 3, né? Então, o moleque já tá gigante, né? Já é, pô, quase um adolescente já. E, caramba, eu tenho maior gratidão, maior amizade pelo Brigadeiro, maior carinho, mas chegou o momento que eu precisei sair. Necessidade? De repente não, de repente se eu tivesse lá eu teria conquistado grandes coisas também. Mas naquele momento da minha vida eu achava que eu precisava de alguma outra coisa, tive a oportunidade e agarrei. Acho que errei? Acho que não. Mas de repente poderia ter dado certo lá também? Talvez sim. Mas a gente não sabe, e não tem como a gente ficar pensando no e se, né? E se o tempo todo. Não, cara, e se meu pai fosse mulher, eu teria 2 mães, né? Tem esse ditado, né? Que o e se não existe. Então, não dá pra ficar chorando leite derramado também depois que tu toma atitude, mas eu acho que dá pra você ser grato sim das coisas que você aprendeu. Muitas vezes foi a primeira academia que você treinou jiu-jitsu, muitas vezes foi seu primeiro professor, muitas vezes foi sua primeira fuga de quadril, sua primeira finalização, foi o lugar onde você se apaixonou pelo jiu-jitsu, então seja grato sim. Carregue contigo o que foi bom, o que foi ruim, tu deixa pra lá. Vai servir de lição, obviamente, mas você não precisa ficar se alimentando daquele ódio, daquele rancor, daquela mágoa, sabe? E de novo, isso serve também para relacionamento, isso serve também para tudo, para aquela professora que tu tinha na escola, caramba, professora chata, tal. Claro que tem professora que tu não vai conseguir ter uma lembrança boa, né? Mas às vezes sim, às vezes você vai conseguir ter alguma coisa positiva daquela situação, mesmo aquela situação de desconforto vai te atrair, vai te trazer alguma coisa positiva. Então, assim, eu tinha muito medo de trocar de equipe na época. Foi uma coisa que me doeu, foi uma coisa que foi muito difícil. E eu percebo, e eu acho muito bom falar isso para as pessoas que estão começando agora, porque vocês muitas vezes vão passar por isso também. E não vale a pena sofrer por isso, cara. Se você não está se sentindo bem por mais de um mês, pô, tô um mês treinando, tô desanimando de treinar jiu-jitsu porque eu não tô gostando da minha academia, não tô gostando da atitude que o meu professor tá tomando, não tô gostando de determinada coisa que tá acontecendo, tá me incomodando. Cara, não pensa 2 vezes, troca. Antes de parar de treinar jiu-jitsu, tu tem que trocar de academia. Tu tem que trocar de academia antes de desanimar com jiu-jitsu. Não existe. Eu já vi muitos caras que demoraram 15 anos para pegar a faixa preta porque ficaram de reme-reme. Ah, caramba, não quero trocar, não quero deixar meu professor. Meu professor é um cuzão, não gosto dele, não concordo com as atitudes dele. Mas vou continuar aqui só porque se eu sair eu vou ser creonte. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não faça isso contigo, não faça isso com o seu jiu-jitsu. Não espere 15 anos para pegar a tua faixa preta só porque tu tá bolado de alguém te chamar de creonte. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não é inteligente isso.
Então, foi isso. Era isso pelo episódio de hoje, episódio número 51 do Alibi DJ Cast. Espero ter ajudado alguém que está passando por esse momento aí. Óbvio, né? É muito importante frisar também que na maioria das vezes o problema está em você, não está na equipe. Muitas vezes dá para você chegar onde você quer no lugar que você está, mas as pessoas optam geralmente pelo caminho mais fácil, e muitas vezes o caminho mais fácil não é o caminho que vai te levar para onde você quer chegar. Então você tem que ter muita segurança de onde você quer chegar, para onde você quer ir, as coisas que você quer fazer, porque muitas vezes você pode ficar pulando de galho em galho até você perceber que o problema não estava na equipe, estava em você. Então tenha essa consciência, converse com alguém que já passou por isso, converse com alguém mais experiente, converse com alguém que já fez o que você quer fazer e veja se vale a pena. Pondere, veja o que é bom, o que é ruim, o que é positivo, o que é negativo daquela atitude. Toda atitude vai ter um lado positivo e um negativo. E você precisa colocar na balança e ver o que vale mais a pena para você. Então é isso. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado. Desculpe pelo atraso de hoje. E é isso. Tamo junto. Vejo vocês quinta-feira, mesmo horário, 4:30 da tarde, no horário de Brasília. E é isso. Deem um like, por favor. Se puder, divulguem aí, porque vai ajudar bastante. Divulguem mesmo. Postem no Stories. Dê um like se você está no YouTube ou no Facebook ou no Instagram. Dê um like, por favor. Compartilhe aí, por favor, se aquilo foi útil para você. E é isso. Tamo junto. Boa semana para todo mundo. A semana tá só começando. E é isso. Tamo junto.